Olá, meu nome é Felipe Hades, eu sou médico oncologista clínico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre oncologia para não oncologistas. Então eu decidi começar essa apresentação falando um pouco bem do começo, né? Falando um pouco da origem da espécie humana, né? Nesse começo da humanidade, os nossos problemas com saúde eram bem diferentes, né? A ideia era só a gente achar comida e não morrer durante esse processo de achar comida, né? À medida que a gente evolui como espécie humana, a gente começa a ficar mais sedentário. E aí a gente começa a poder se preocupar com outras coisas em relação à nossa saúde. E eu queria me ater aqui nessa civilização egípcia, que aqui é o primeiro momento em que a medicina realmente se estabelece como ciência, né? Até aquele momento a gente não tinha nada do tipo procedimentos médicos, eram mais coisas religiosas, e aqui não, aqui a gente começa com medicina. E as primeiras coisas que foram usadas como medicamentos foram essas, assim, a romã era usada como um medicamento para tratar verminose, você tinha a casca do salgueiro, que até hoje a gente extrai a aspirina, já se usava naquela época, e o mel era um antibiótico, o própolis do mel, né, era um antibiótico mais rudimentar. Esse aqui é o primeiro tratado médico que a gente tem, que a gente conhece hoje, né? Tem data de 2600 a.C. e ele descreve um primeiro procedimento para tratar câncer, que era um tratamento de câncer de mama, e era um procedimento aqui cirúrgico. Ele só mostrava, ou ele descrevia como deveria ser feito um tratamento cirúrgico de câncer de mama, e depois dizia que não tinha tratamento para aquela doença, era só para dar uma paliada nos sintomas, mas a doença é incurável. Tá? Muito tempo depois, Hipócrates, que é o pai da medicina, né, que a gente faz o juramento quando ele se forma, ele cria o termo câncer. Ele cria esse termo porque ele julgava que a doença parecia com um caranguejo mesmo, que lançava suas patas nos outros órgãos, né? Mais adiante, Galeno criou o termo oncos, né, de oncologia, que é tumor. Tá? Mas nesse momento também não tinha nenhum tratamento que pudesse ser feito com intuito curativo, né? Era apenas tratamentos paliativos para melhorar os sintomas da doença, mas a gente não tinha nada para fazer para reduzir aquela doença. Tá? Então avançamos muito tempo no futuro, fomos aí para dezembro de 1943, e eu mostro esse barco porque esse foi o princípio da oncologia, por mais estranho que pareça. Né? Esse era um barco... eu esqueci o nome do barco agora, mas enfim, era um barco americano que estava desembarcando um agente mostarda, que é uma arma química, no porto de Bari. Essa arma química, esse navio foi bombardeado e essa fumaça química, ela entrou dentro da ilha de Bari, dentro da península de Bari, né? Não é uma ilha, é uma península. E uma arma terrível, várias pessoas morreram por conta disso, e foi notado que muitas pessoas morriam por conta de ter plaquetas e leucócitos baixos, né? Eles começavam a sangrar e não tinham imunidade. Nesse momento chamam Goodman e Gilman, que são esses dois pesquisadores, para identificar o que estava acontecendo, e eles identificam o agente mostarda. O agente mostarda é o que estava causando essa baixa de plaqueta e baixa de leucócito, e eles têm a ideia por que não transformar esse agente mostarda num medicamento para tratar linfoma e leucemia. Então esse foi a primeira ideia de que a gente pudesse ter um medicamento que seria capaz de tratar o câncer. E a ideia inicial do Goodman e Gilman era dar doses altas do medicamento por ciclos, né? Um conceito que a gente usa até hoje para esse tipo de medicamento, que a gente chama de medicamentos citotóxicos. Quanto mais alta a dose que você der e quanto mais vezes você repetir aquele ciclo, mais células cancerígenas você vai conseguir matar. E se você fizer isso bastante vezes, você vai conseguir curar o câncer, né? Bom, esse era o conceito que eles tinham ali no começo, eles só não combinaram com a doença, que ela ia responder da mesma maneira que eles pensavam. Mas então foi feito um primeiro estudo, que é com esse médico, Gustav Lindskog, que ele sintetiza a clormetrina, que é o agente mostarda de uma outra maneira, e trata um homem de 45 anos, 47 anos, com linfoma de Hodgkin. No primeiro momento o tumor regride, mas depois a doença começa a crescer novamente, aquele paciente acaba falecendo. No entanto, eles estabelecem aqui o que a gente chama de prova de conceito. Essa estratégia funciona. A gente pode não ter acertado de primeira, mas se a gente for por aqui, a gente vai ter bons resultados. O conceito está estabelecido nos seres humanos. Então, a partir dali, começa-se então uma grande corrida para conseguir vários remédios. E o que a gente queria era um remédio gigante, né? Quanto mais remédio, quanto maior, quanto mais potente, maior seria a nossa chance de curar o câncer, né? Isso é o que a gente imaginava lá em 1950, mais ou menos, tá? E aí começa assim, isso aqui é panqueca, realmente não é remédio, né? Mas é só para mostrar o conceito de que começa uma coisa meio mecânica mesmo, uma procura sistemática por novos medicamentos e é totalmente automatizada, tá? Isso aqui é o que funciona na prática, né? São vários frasquinhos, dentro desses frasquinhos
você tem culturas celulares e você injeta várias substâncias que você começa a desenvolver e pesquisar na natureza ao acaso e verifica quais delas fazem aquela célula cancerígena desaparecer, quais delas têm efeito citotóxico, quais podem matar o câncer, tá? Então isso é basicamente um screening, né? Um rastreamento por medicamentos que a gente já acha na natureza, tá? E aqui como que o medicamento funciona, não sei como funciona o medicamento, só sei que funciona, tá? Então esse era um problema dos medicamentos. A gente descobria que matava a célula e depois a gente ia ver o que funcionava ali, como funcionava, tá? E depois disso, quando ele funcionava, que ele matava as células, a gente tinha que fazer testes gigantescos em laboratório, tá? Para avaliar a toxicidade desses medicamentos e a tolerância para seres humanos antes de fazer esse medicamento ir para a clínica, né? E tentar, nesse momento aqui também, entender como ele funciona, né? A gente descobriu que ele matava a célula. Será que ele mata o tumor de um animal sem matar um animal? Se ele não é simplesmente um veneno? E como ele funciona? Era nesse momento que a gente pesquisava ou tentava entender como ele funcionava, tá? Depois disso, quando você estabelece a segurança e a eficácia dele em modelos laboratoriais, você passa para um modelo que a gente chama de fase 1, que é para testar a toxicidade em seres humanos, onde você vai dando doses bem pequenas do remédio e aí aumentando essa dose para ver quanto que a pessoa tolera daquele remédio, tá? São estudos bem preliminares. Depois a gente faz um estudo que a gente chama de fase 2, até hoje a gente faz isso, tá? Em que você vai dar o remédio naquela dose que você encontrou no estudo de fase 1 para um grupo de pacientes homogêneo, e aí você vai verificar se o tumor se reduz sim ou não, e depois você passa finalmente para o estudo de fase 3, que é o estudo que a gente chama de confirmatório. Você vai dar esse remédio para um grupo de pacientes e outro grupo vai tomar um outro remédio que já é padrão, ou vai tomar placebo se não tiver medicamento padrão. E aí você vai acompanhar se esse remédio é melhor do que o que você já tem hoje, e se ele for melhor, ele entra como uma opção de tratamento. Se ele não for melhor, descarta-se e aí começa lá do começo, né? Como a gente pode imaginar, esse negócio de tentativa e erro, a gente erra muito, né? Muitos dos medicamentos morrem no meio do caminho, ou não passam em teste de laboratório, ou são tóxicos para as cobaias, ou os seres humanos não conseguem tomar o medicamento porque ele é tóxico para o ser humano, que o corpo humano é muito diferente do corpo de uma cobaia de laboratório, tá? Ou a gente já tem coisas melhores, tá? Então é um modelo que a gente usa, até hoje a gente usa, mas a gente errava muito no passado com esse modelo porque a gente não sabia muito bem como os remédios funcionavam e escolhia coisas tóxicas que às vezes não ajudavam muito as pessoas, tá? O que tem de comum, então, entre esses medicamentos, os primeiros quimioterápicos, né? Eles atacam sempre a multiplicação celular, tá? A gente começou a fazer um modelo que selecionava medicamentos que matavam células que cresciam rápido. E aí existiam aí 3 possibilidades de matar a célula que cresce rápido. Ou você ataca o DNA da célula que cresce rápido, ou você esgota os precursores, então a célula não vai ter como formar DNA novo, porque não tem mais precursor, ou ela ataca um microtúbulo, que é aquela estrutura fundamental para a mitose, né, que a gente lembra do 2º grau, ou não lembra, né, não sei, depende da pessoa. Às vezes a gente faz questão de esquecer essas coisas, né. E aqui, só para mostrar, isso é uma replicação celular, né, o vermelho é o cromossomo, tá, e o verde, que são o gene, né, o DNA, e o verde é o microtúbulo. Então você vai atacar tanto o microtúbulo, que se forma aí, e aí não vai fazer a multiplicação celular, que vai puxar os cromossomos para os lados, ou você vai danificar direto a estrutura vermelha e a célula vai morrer porque vai ter o seu cromossomo danificado, tá? Então só alguns exemplos, assim, ó, de coisas que a gente tirou da natureza, né? Então alcaloide da vinca, tem gente que tem essa flor em casa, né? Às vezes eu falo isso nos vídeos que eu faço para pacientes, as pessoas querem tomar chá então vou tomar chá agora. Não façam isso, né? Isso é quimioterapia, né? Provavelmente não vai conseguir uma dose suficiente para ter efeito de quimioterapia, mas não é porque vem da natureza que a coisa não é tóxica ou não pode ser tóxica, né? Outros que a gente usa muito, os taxanes, né? Vêm de plantas também. Então, no primeiro momento, boa parte das coisas vinham de animais e vegetais, né? Em particular a bactéria, né? Porque as bactérias elas se atacam e se agridem com toxinas, né? Então, não era muito assim estranho elas terem coisas que atacam o DNA da outra bactéria, porque são assim que elas... Não um leão, né, que vai lá e morde uma zebra, né? Uma bactéria, ela joga um veneno na outra bactéria. Então a gente achou muita coisa assim. Antibiótico também foi... Muitos dos antibióticos foram descobertos dessa maneira, tá? Só qual o problema de ter um monte de remédio e os remédios serem muito tóxicos? O remédio vai derrubar o paciente, tá? Então chega um momento que você não consegue mais aumentar a dose. O remédio, a pessoa não aguenta aquilo ali. E a outra coisa, qual o problema? Essa aqui é uma analogia com o filme do Matrix, né?
Você tem um monte de arma agora. Você descobriu um monte de medicamentos. E aí você vai disparar o seu medicamento contra o câncer. O câncer, você não combinou que ele vai ficar parado. Ele vai descobrir como o medicamento funciona e vai se esquivar do medicamento. Tá? Então, duas coisas estavam erradas ali, ou duas coisas chegaram ao seu limite. A primeira coisa é, muito medicamento é tóxico. E a segunda coisa é, talvez o câncer se esquive do medicamento. E aí eu boto essa figura também como uma analogia. A gente estava só olhando para peixe, né? Achamos um outro peixe, estamos só olhando o medicamento. Quando na realidade o câncer é uma coisa muito mais complexa. E sem olhar a complexidade da doença, eu não vou conseguir passar daquele ponto, desenvolvimento de drogas. Tá? E a gente muda um pouco a nossa ótica, o nosso objetivo aqui, que não é simplesmente conseguir novos medicamentos. Agora a gente tem que descobrir como a doença funciona. E se eu descobrir como a doença funciona, quais são os calcanhares de Aquiles da doença, eu vou conseguir drogas que vão ser mais efetivas e menos tóxicas. E esse aqui é uma figura, talvez, do artigo mais citado na história do mundo aqui, que é o Hallmarks of Cancer, que é um artigo do Hanahan e do Weinberg, que eles têm até um livro, né, Molecular Biology of the Cell, que é um livro desse tamanho assim. E eles fazem, eles veem as características da doença que podem ser exploradas. Tá? Esse é o primeiro artigo deles, de 2000, já tem uma atualização de 2011, que já aumenta bastante esses ciclos, tá? E ainda assim, esse 2011 já está um pouco atrasado, né? A gente tem mais coisas. Então, como a gente vai descobrindo como a doença funciona, quais são os compartimentos celulares que podem ser atacados, a gente começa a desenvolver melhor medicamentos. E aqui eu botei só uma representação de um ciclo celular para a gente ver quantos segundos mediadores a gente tem, quantas cadeias de sinalização, quantos pathways, quantas coisas complexas acontecem dentro de uma célula normal e dentro de uma célula cancerígena que podem ser alvos de medicamentos. Algumas delas vão estar alteradas nas células cancerígenas e se a gente descobrir isso, a gente vai poder fazer um medicamento contra aquela substância, contra aquele processo celular do câncer, tá? Então a gente passa de uma situação onde a gente imaginava que o câncer eram células isoladas no espaço, que a gente tinha só que dar um tiro e destruir, para uma coisa meio Angry Birds aqui, né? Isso aqui obviamente, é uma coisa meio lúdica, né? Então, se a gente imagina, eu espero que todo mundo conheça assim, esse joguinho também, né? Eu sempre faço uma analogia com coisas cultura pop, né? Então, o joguinho é o seguinte, você tem os passarinhos ali na esquerda, eu vou mostrar aqui com a setinha, ó. Você tem os passarinhos aqui, ó, e os passarinhos têm que destruir isso aqui que é o câncer. Os porquinhos são o câncer, tá? Como você vê, o câncer aqui, ó, ele não é igual, né? Tem células menores, células mais resistentes aqui com capacete, células que tentam escapar do sistema imunológico, disfarçadas de outras coisas, células mais antigas. E tem células que estão escondidas aqui atrás, ó, que ninguém viu aqui, ó, e vocês não iam curar esse paciente. Então o que acontece aqui? Você vai lançar armas diferentes para alvos diferentes. Você não precisa só acertar o porquinho. Você pode derrubar aqui a estrutura celular. Você pode estimular a imunidade. Você pode bloquear uma sinalização. Você pode fazer várias coisas diferentes. Não precisa simplesmente atacar a célula cancerígena, né? E outra coisa que a gente descobriu de muito importante é os cânceres de pessoas diferentes são diferentes. Não é porque duas mulheres têm câncer de mama que os dois cânceres vão ser iguais. A gente descobrindo essa complexidade individual de cada um, a gente vai conseguir tratar de maneira mais personalizada e de maneira mais eficaz. Tá? Isso é um processo que está em andamento. Tá? Isso é um objetivo da medicina atual. A gente já consegue algumas coisas, já consegue diferenciar grupos de mulheres ou grupos de pacientes, né, que tenham doenças semelhantes, mas a gente ainda não está na complexidade individual de cada um, a gente está caminhando para isso. Tá? Então esse é um objetivo, essa é uma maneira muito mais inteligente da gente pensar a doença e pensar os tratamentos. Né? Se a gente souber a complexidade, os tratamentos vão ser melhores. Tá? E a primeira vez que a gente descobre ou a gente se utiliza dessa complexidade da doença vem de lá de trás, né? Antes da quimioterapia. Vem desse sujeito, que é o Thomas Beatson, que ele é um cirurgião, né? Você vê como o cara era naquela época. O cirurgião é um sujeito, em geral, muito mais divertido que o oncologista, né? O cara tem uma espada, por exemplo. Aí você imagina o sujeito indo operar com uma espada, né? Eu esperava que ele não faça isso. Mas o que ele descobriu aqui, o Thomas Beatson? Ele fazia testes com coelhos em laboratórios, com coelhas em laboratório, na realidade. E ele tirava os ovários das coelhas, que eram modelos de câncer de mama. E ele percebeu que quando você tirava os ovários das coelhas, os cânceres reduziam, os cânceres de mama. E aí ele percebeu que, existe uma relação entre hormônio feminino e câncer de mama. Então ele executou isso aí com 3 pacientes dele e efetivamente reduziram os tumores de mama dessas pacientes. Ele não sabia muito bem por que aquilo acontecia,
mas deveria ter uma coisa a ver com um receptor hormonal, alguma coisa de estrogênio que mexia com o câncer de mama. Só muito mais para frente, lá em 1970, esse oncologista, que é o Elwood Jensen, aí você vê o oncologista como um cara mais chato, né? Tipo eu, ele tem uma caneta, ele não tem uma espada, né? Então, o oncologista, ele descobriu o receptor hormonal, tá? Dentro da célula, estudando. Logicamente, olha só, também um pouco de... Vamos fazer não ser tão desleal com o cirurgião, né? O Jensen viveu quase 100 anos depois dele, né? Então ele tinha mais tecnologia para descobrir o receptor hormonal. Então ele descobriu o receptor hormonal dentro da célula do câncer de mama e criou medicamentos que bloqueavam o receptor hormonal. E ele descobriu também que existiam mulheres que tinham o receptor hormonal nos seus cânceres de mama e outras que não tinham. Então são os medicamentos, por exemplo, que hoje a gente usa até hoje, né? Tamoxifeno bloqueia o receptor hormonal, não deixa o receptor hormonal, tá aqui o tamoxifeno. O receptor hormonal é isso aqui, ó. Ele não deixa o hormônio se ligar ao receptor hormonal. Com isso, pode ter hormônio que for lá de fora da célula, ela não vai perceber. E a gente criou várias classes de medicamentos também que vão interferir com a produção dos hormônios, tá? Que são anastrozol, letrozol, hexamestano. E isso melhorou muito o tratamento de câncer de mama, né? Entendendo essa complexidade, a gente melhorou muito o tratamento. E isso foi também uma prova de conceito aqui, abriu portas para a gente fazer isso com todas as doenças. E hoje a gente tem vários alvos em várias doenças diferentes, tá? Por exemplo, em câncer de mama. Isso aqui, ó, é uma imagem que eu sempre uso, mas tem que explicar, porque ficou meio feio. Essa é a membrana celular, tá? Aqui. E aqui embaixo é para dentro da célula, né? Aqui estaria o núcleo. E aqui é para fora da célula. A gente descobriu que tem um grupo de câncer de mama que tem os receptores HER2 aumentados. O HER2 é uma espécie de uma antena parabólica que fica para fora da célula. Ela percebe sinais de crescimento e comunica para a célula que recebemos um sinal para crescer. Cresçamos aqui, né? 20%, 15 a 20% das mulheres que têm câncer de mama têm muitos desses receptores. Ao invés de ter umas centenas, tem alguns milhões. Então, mal comparando, é um prédio lotado de antena parabólica. Qualquer pequeno sinal vai ser capturado aqui e vai mandar o sinal para a célula. A gente identificando isso, criou esses dois anticorpos aqui, o trastuzumab e o pertuzumab. São anticorpos que se ligam nesse receptor, nessa antena, e bloqueiam essa sinalização. Então isso aqui para de funcionar. E outra coisa que eles fazem é essa porção do anticorpo, que é a FC, né? Ela é uma espécie de bandeira para o sistema imunológico. Quando passa um linfócito que percebe que tem um anticorpo ligado numa célula, ele identifica que aquilo ali é um alvo e ataca aquela célula porque ela foi marcada pelo sistema imunológico para ser destruída, né? Isso aqui só acontece porque a gente descobriu a complexidade da doença, né? E esses remédios aqui não é pouca coisa do que eles funcionam, eles duplicam a chance da pessoa ficar curada. São coisas fantásticas e também abriu uma nova avenida de medicamentos que a gente usa hoje, que são os anticorpos, contra vários tipos de alvo para várias doenças diferentes. Então o câncer, a gente estudando, né, isso ao longo do tempo, percebeu que é uma doença em que acontece por conta desses defeitos das células, dos acúmulos de erros que acontecem ao longo da vida no DNA. Tá? E esses acúmulos se traduzem em substâncias estranhas, em receptores hormonais estranhos, em receptores exacerbados, tá? Então a gente hoje sabe, esse é um slide meio estranho, né? Mas vamos explicar aqui. Mas a gente sabe que a expressão genética do câncer também pode ser explorada como um alvo molecular interessante, né? Esse artigo aqui foi publicado em 2000, quando ele foi publicado ninguém deu muita bola para ele. Foi publicado como uma carta, né? Não foi nenhum artigo, carta para o editor aqui da Nature, que é uma revista super importante. E os pesquisadores eles notaram que a expressão genética do câncer poderia dizer que tipo de doença a gente está tratando. Tá? Então essa expressão do material genético, ela conseguir dizer é um câncer agressivo, é um câncer lento, é um câncer que tem receptor hormonal, é um câncer que não tem nenhum tipo de alvo. Então a gente começa a entrar dentro da complexidade, não só da aparência da célula, como a gente tinha visto antes, esses alvos, né? O HER2 e o receptor hormonal, para o que a célula está fazendo, o que o DNA dela está nos dizendo, quais são as partes do DNA que estão sendo ativadas, né? E isso muda a maneira como a gente pesquisa os remédios e a maneira como a gente seleciona os pacientes para tratamento. Tá? Então hoje não basta a gente só olhar e falar é um caranguejo, uma doença do tecido, ou é uma célula que está doente, ou é o DNA que está danificado. A gente tem que olhar tudo isso, tá? A gente vai olhar a aparência da célula, aqui ó, com a imunohistoquímica. A gente vai olhar a sequência genética do tumor, tá? E, obviamente a gente não vai fazer isso para todos os pacientes, a gente tem
marcadores já que te dizem o que está acontecendo, mas a pesquisa ela vai nessa direção de juntar todos esses dados para entender o que está acontecendo com cada pessoa e a gente selecionar melhor o tratamento, pesquisar melhor os novos medicamentos e descobrir alvos mais interessantes para serem desenvolvidos como um novo medicamento. E os alvos sempre são, ou em geral, são oncogenes. O oncogene é uma parte do DNA que codifica uma substância que vai fazer algum papel na célula, né? Em geral, o oncogene, eu gosto de botar essa imagem aqui do Gremlins, né? O oncogene é um bichinho tipo esse aqui, ó, que você compra na... Esse aqui é o filme do Gremlins, não sei se as pessoas viram esse filme, né? Mas a história é o seguinte, o filme, você compra esse bichinho bonitinho e se você tratar ele bem, ele fica bonitinho a vida inteira. Se você tratar o teu gene mal, ele vira dessa maneira, vira um monstrinho, tá? Então o oncogene, em geral, é um gene que está nessa cadeia de sinalização celular. Ele está, em geral, aqui. Ele codifica o HER2, ou ele codifica os segundos mensageiros que vão sinalizar lá para a célula. Então qualquer modificação que acontecer aqui pode fazer com que a célula fique autônoma, que ela comece a comunicar sinais erradamente para o núcleo e mande a célula crescer. Tá? Ou pode ter mais receptores do que precisa. Tá? Então são mutações que acontecem nos genes, que fazem proteínas estranhas e que esses sim são nossos alvos de tratamento hoje. Tá? Outra coisa que pode acontecer é isso aqui, ó. A gente vê umas células normais e aqui a gente vê células com amplificação do gene. Tá? Então quando você vai sintetizar o gene do... Esse aqui é uma célula do HER2, né? Estou usando sempre exemplos de câncer de mama para ficar mais consistente. Quando você quer fazer um receptor na membrana HER2, em vez de você fazer um, que é o pontinho vermelho, ó, como tem aqui, você faz uns 30. Essa célula vai ser uma célula que vai estar estranha, vai estar com muito receptor. Tá? E a outra coisa são as translocações, que é quando a perna de um cromossomo é trocada com o outro. Isso foi visto primeiramente com leucemia mieloide crônica, né, que é o cromossomo de Filadélfia. Você troca pedaços de genes que não poderiam ser trocados. Então a melhor analogia que eu consigo para isso é isso aqui. Você tem um gene que codifica lá o beija-flor, que é um gene ok, e você tem um gene que codifica a cobra, que é um gene que não é tão bom, mas é um bicho normal, né? Se você troca a perna de um gene com o braço de outro, você cria um negócio tipo uma cobra voadora. Né? E aí não é uma coisa interessante ter esse tipo de proteína dentro do seu corpo, né? São proteínas que sinalizam coisas estranhas para o núcleo e fazem a sua célula se comportar de maneira estranha. A gente já tem bloqueadores específicos para esse tipo de coisa, né? O Glivec para essa coisa da proteína do cromossomo Filadélfia. Tem uma série de medicamentos que bloqueiam o ALK em câncer de pulmão. Hoje tem 5 medicamentos, tá? E são coisas super eficazes, porque a gente sabe qual é o dano específico do DNA, qual é o problema. Esses medicamentos são coisas assim revolucionárias. Tá? Antes de a gente saber que isso acontecia, a gente só tinha quimioterapia. Tá? Então qual é o objetivo agora no futuro? É a gente pegar esse grupo de pacientes aqui, ó, que tem a mesma doença, mas você não sabia que você olhava e achava que era a mesma doença, você não sabia que elas eram diferentes, tinham cores diferentes, porque você não entendia a complexidade da doença. E você quer fazer o seguinte, selecionar um grupo que vai ter a doença mais parecida, vai usar um medicamento A, e o grupo que vai ter doenças diferentes vai usar outros medicamentos, B, C e D. Tá? Isso obviamente é super complexo, aqui é só uma representação separando por uma característica, mas você pode ter assim, pessoas que vão usar medicamentos combinados, tá? Pessoas que vão usar 2, 3 medicamentos, vão usar um. Essa é a nossa ideia para o futuro, de que a gente selecione, identifique os erros do DNA, as alterações moleculares do câncer de cada pessoa e que faça um grupo de remédios que vai funcionar para aquele grupo de pessoas, ou para aquela pessoa especificamente que vai ter só aqueles defeitos. Vamos lá. E isso já acontece hoje, isso aqui é o primeiro estudo que a gente usa o inibidor do BRAF, que é uma alteração que tem em 50% das pessoas que têm melanoma. E eu gosto muito de mostrar isso aqui, é um PET, né? Cada pontinho preto aqui é um câncer da pessoa, é uma metástase do câncer de melanoma, que é um tipo de câncer de pele. Ele tem a mutação do BRAF. A gente identificando que ele tem a mutação do BRAF faz um inibidor do BRAF. E olha o que acontece depois do tratamento. Praticamente limpa o PET, né? É óbvio que esse efeito aqui ele não é sustentado para a vida inteira ainda. Ele sustenta por um tempo e depois a célula vai aprendendo como o remédio funciona, a gente tem que mudar o medicamento. Mas descobrimos uma outra maneira super interessante e super menos tóxica de fazer um tratamento eficaz contra o câncer. Né? Até 2011 não tinha nenhum tratamento que funcionasse contra essa doença e hoje a gente já tem uma série deles e só aconteceu porque a gente identificou qual é o problema da célula, o que está acontecendo com essa célula especificamente, ou com a pessoa que tem aquele câncer com
característica específica que você quer ver. Câncer de pulmão, talvez esse slide já está até meio antigo, né? Câncer de pulmão, talvez a revolução dessas coisas seja o câncer de pulmão. Eu não gosto muito de gráfico de torta, mas eu peguei do estudo principal, né? Isso aqui seria a totalidade dos pacientes. Antes a gente tratava todo mundo como câncer de pulmão, ponto final. Hoje a gente sabe que 25% tem mutação do Carras, 37% tem mutações que a gente não conhece ainda. Tem uns 16 que tem EGFR, a gente vai usar um medicamento específico, 6-ALK e por aí vai, tá? E o negócio está cada vez mais complexo, e hoje a gente consegue identificar que dentro das pessoas que têm a mutação da proteína que a gente conhece como EGFR, existem mutações em exons diferentes que vão responder a medicamentos diferentes. Isso não basta estar mutado, tem que ter a mutação L858R, que vai responder a erlotinib, pode ter a mutação T690M, que vai responder ao osimertinib. Enfim, cada mutação vai ter um alvo diferente, uma molécula diferente que vai funcionar de uma maneira diferente. Tá? Está indo super dentro da complexidade da doença. E os remédios são realmente fantásticos quando você identifica esse tipo de coisa. Esses medicamentos hoje, todo mundo conhece quimioterapia, né? Aquela coisa de fimo, cai cabelo, enjoo e tal. Esses remédios são comprimidos, tá? São remédios que a gente faz por boca. Obviamente tem efeitos colaterais, mas são mínimos os efeitos colaterais, tá? Não se compara a uma quimioterapia. E aqui, para terminar aqui a coisa para onde a gente está indo, eu gosto de mostrar esse slide aqui, ó. Essa célula compridinha aqui, ó, isso aqui é um fibroblasto cancerígeno, tá? É uma célula cancerígena. Isso é laboratório, tá? A gente está vendo isso no microscópio. E essas bolinhas aqui são linfócitos, são células de defesa. As células de defesa estão identificando que essa célula aqui é uma célula cancerígena, atacam a célula e digerem a célula. Quer dizer, induzem uma morte por apoptose, né? Quando fica cheio de bolinha assim, ó, é um mecanismo de apoptose. Hoje, essa é uma revolução na oncologia, usar a imunidade para atacar o câncer. Tá? A gente identificou quais são os mecanismos pelos quais as células de defesa se conversam. Tá? E a gente consegue estimular a conversa entre as células de defesa. A gente tem moléculas que inibem a inibição, quer dizer, tiram o pé do freio, e moléculas que estimulam a estimulação e põem o pé no acelerador. Tá? Mexendo com isso aqui, a gente consegue fazer o câncer ser mais visível, primeiro para a célula imunológica, a gente consegue montar uma resposta imunológica mais eficaz, tá? E com isso a gente consegue hoje curar alguns casos de doença metastática, em particular melanoma. Coisa totalmente impensada até 2011, digamos assim. Tá? Antes todo mundo que tinha doença metastática ia morrer dessa doença, não tinha nem tratamento. Hoje a gente cura quase metade usando esse tipo de estratégia. Tá? Então, só alguns exemplos rápidos aqui para mostrar. Os alvos que a gente já tem, né, o PDL1 e o anti-CTLA-4, mas é um detalhe isso aqui. Tá? Então, qual é a coisa? Isso é para mostrar o mecanismo. O tumor está aqui, né? Olha aqui, e ele tem substâncias que são estranhas. A célula dendrítica identifica essas substâncias que são estranhas, leva até o linfonodo e apresenta para o linfócito de defesa, o T-helper. A gente, com os medicamentos, aumenta a eficácia disso aqui. O linfócito identifica com mais precisão qual é o alvo do tumor. Depois ele treina linfócitos que vão até o tumor atacar o tumor. Tá? E aqui a gente também interfere. O tumor tenta desligar as células de defesa através de um mecanismo chamado PDL1, PD1. A gente bloqueia esse mecanismo. A gente fecha a mão do tumor para desligar o botão do linfócito. E o linfócito ataca com mais eficácia. Tá? Esse aqui é um dos últimos slides. Isso funcionou muito bem para melanoma. São curvas assim que eu botei, mas assim, não precisa ficar atento a isso. É só para eu lembrar que eu vou ter que falar disso. Funcionou muito bem em melanoma, funcionou muito bem em câncer de pulmão, funciona em câncer de rim e cada vez funciona para mais coisas, né? Cabeça e pescoço, bexiga, linfoma de Hodgkin. A gente vai ver a imunoterapia ser usada cada vez mais em cada vez mais doenças. Então, como resumo aqui do final aqui, do wrap-up do que a gente falou, acho que é importante notar que câncer, quando a gente começou o tratamento, a gente começou a pensar câncer, não tinha nenhum tratamento no passado, depois a gente começou a pensar que teria um medicamento que ia matar todas aquelas células que crescem rápido e aquilo ia funcionar para todo mundo, não foi bem por aí. E hoje a gente identifica que descobrir cada doença específica de cada pessoa, cada alteração, é um caminho super interessante. Essa é a primeira grande avenida de desenvolvimento de medicamentos e de entender o que está acontecendo. A segunda grande avenida é a imunoterapia, estimular a imunidade para curar o câncer. Tá? Então, com isso eu termino a minha aula. Obrigado pela atenção.